Porque se existe algo sobrenatural, Já então é ele natural. Já é natural. É exato. É esse fetiche que muitos religiosos têm em tornar a sua fé objeto de ciência. Provar racionalmente a existência de Deus. Não, Mas O Guilherme de Ockham, da navalha de Ockham, Sim. ele batia no São Tomás de Aquino, que apresentou 5 provas racionais da existência de Deus, que naturalmente não provam racionalmente a existência de Deus. Ele falava assim, cara, para com essa bobagem. Fé é crença, Sim. pura e simples. E crença é o mundo do obscuro, é o mundo do ilógico, é o mundo do irracional. Quando você tenta racionalizar elementos de crença, o que você está dizendo é, a ciência de fato é muito mais importante do que a minha fé, logo eu preciso tornar isso elemento de ciência. E quando você torna isso elemento de ciência, já não é mais elemento de fé. Sim. Mas eu não sei qual que você acha mais importante, eu enxergo 2 motivos básicos para você chegar na fé, em Deus, em deuses, o que quer que seja. Uma é por esse conceito de lógica abdutiva. Então tem algo que eu não entendo e eu preciso de uma explicação. Sim. Mas talvez, daí eu não sei, você é da área de filosofia, você deve entender mais que eu, talvez venha de um egocentrismo do ser humano de ele não aceitar o seu próprio fim. Eu não posso acabar. Tanto que isso justifica a vontade de todo mundo ter filho. Porque o filho é uma certa continuidade sua. Por isso que eu usei o termo ter humildade de reconhecer que aquilo que para mim hoje soa como um mistério transcendente, como algo inexplicável do ponto de vista lógico, não quer dizer que seja de fato algo inexplicável. Sim. Pode ser não explicável nesse momento, de acordo com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, até me mandaram, eu gosto muito do padre que vocês recebem aqui. Fábio Marinho. Figura extraordinária. Um abraço pro padre. Figura extraordinária, respeito muito, tem as nossas discordâncias naturais do ponto de vista do pensamento. Gostaria muito de conversar com ele também, assim como tenho o prazer de conversar com o O Léo. Rodrigão foi muito abraçado por padre quando era criança, ele era Sim, coroinha. é por isso que ele virou comunista. Geralmente o destino é virar comunista. Eu só pravo o apito. O Marinho também é filósofo e tudo mais. Apito você de sabe. Deus. Não, o cara Ele é aberto. muito viu? articulado, muito inteligente. Gosto muito assim das manifestações dele. Me mandaram uma fala dele como religioso de corpos incorruptos. Aham. E aí, eu acho muito interessante porque as pessoas já vêm assim... Você já viu os corpos milagre, incorruptos? Já presenciou? Morei na hoje? Itália 3 anos. O que eu você- mais tenho lá é corpo incorrupto. Aham. E aí, o que é? A primeira explicação que você acha no seu repertório irracional é assim: tem alguma coisa mágica ali. Não é racional. Porque quando morre apodrece, meu amigo. Mas aí, a pessoa, ela não faz a pergunta inversa. Tá vendo, Léo? Ela não começa pela pergunta cética. Sim. Ela começa pela vontade de acreditar. Aham. Porque a pergunta cética é menos interessante. Sim. Você fala assim, será que existe algum elemento racional que explique o corpo incorrupto? Por exemplo, se eu digo que é um elemento de fé religioso, o que explica culturas muito anteriores, milenares, anteriores ao cristianismo, terem corpos incorruptos? Já começaria uma pergunta daí. Quer dizer, se é uma manifestação do meu Mas Deus... nós temos outras etc., culturas que têm corpos incorruptos? tem aos montes. Aos Sério? montes. Sim. Um corpo irradiado, por exemplo, ele não pode ficar incorruptível? Um corpo que está encerrado praticamente na ausência de oxigênio. Sim. Então você tem diversos elementos racionais. Mas por que a igreja ofereceu pra ciência e a ciência não conseguiu provar? Não, cara, eu não sei se ofereceu pra ciência, se Não, você não não, conseguiu tá. provar. Você que Legal, morou legal. 3 anos na Itália, você já viu que eles fazem lá um ritual, uma vez por ano, que eles têm um sangue coagulado, Aham. e aí uma vez por ano aquele sangue volta Na hóstia, a você fluidificar. fala? Eu Na não hóstia? lembro qual que é o... É outro milagre. Isso, não, que é um... mas esse do Léo é outro. O cara tem um sangue, não lembro de quem que é, de um santo, sei lá de quem que é, não lembro de quem que é. E é um sangue coagulado, o sangue tá seco, ele tá Aham. seco. E é uma vez por ano, né, não sei se é no dia do aniversário de não sei quem, aquele sangue, por milagre, ele volta a Ele é ficar... liquefeito. Ele volta a ficar líquido, isso. Aí Eu não conheço esse caso. Eu não estudei isso aí, tá? Não estudei isso aí. Isso aí um professor colega meu me falou que ele trabalha. Então, quando eu gosto de falar com certeza quando eu Isso, mexi com o negócio. evidências. Isso, como eu não vi, mas é uma pessoa de confiança que falou, então tem como acreditar. Tem um peso. Isso, depois eu vou estudar isso aí e trago a informação certinha. Mas ele me falou que ele trabalhou com material que parecia um óxido de ferro, assim, né? Que ele parece mesmo sangue coagulado, ele é avermelhado, amarronzado e tal.
E esse material, ele parece, eu tô falando que parece um óxido de ferro, parece um sangue coagulado, e ele fluidifica sob a ação de um campo magnético. Então, se eu colocar um ímã embaixo, eu não tô falando que a igreja faz isso, hein, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que a igreja faz isso. Mas também não tô dizendo que não faz. Entendeu? Mas se o cara se ele tiver com a luvinha lá com ímã, por exemplo, ele bota debaixo do pratinho e o negócio fica líquido. Porque você lembra do Uri Geller? Mas essa aí, desculpa. Que é isso, mas na história da igreja, o que não faltou foi isso, tá? Então, milagre venda ou... de Você blasfema da sua parte. Venda de terreno milagre? No céu, venda de milagre. Até hoje, você compra uma... Aí, você pode ir pros outros braços da católica. Mas a igreja luterana, você tá falando, não? Não, eu tô falando da católica. Da católica? Claro. A católica vendeu o terreno no céu? Pô, você tá Não, de não brincadeira. fala isso, Claro. fala isso. Por que você acha que Eu houve a acho que não reforma de faria Lutero? Hã? Por que você acha que houve a reforma de Lutero? Porque ele queria vender Lutero, quando chega em revoltou, Roma, fala pô. assim: é isso aqui? Isso aqui é a igreja católica, isso aqui é Roma, o cara toma um choque. Então aí ele tem a ideia de traduzir para uma língua acessível às outras pessoas, tirar o poder político do instrumento de fé e assim por diante. Então assim, não vamos romantizar a história da igreja católica como se fosse uma história impoluta, porque não é. Tá. Sim. Mas tem suas contribuições. Claro. Inclusive pra ciência também. Claro, mesmo porque então, Nas primeiras escolas. Mesmo por... Os não, primeiros nas hospitais. primeiras escolas, não. Os primeiros Na verdade, hospitais. durante toda a Idade Média, a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação. A Universidade de Bolonha é uma das... Acho que é a segunda no das mundo, primeiras. É a segunda no mundo, sim. Só que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, não é por uma concessão da Igreja Católica como protetora da fé, protetora da ciência. É um monopólio do conhecimento Sim. que, inclusive, avançava sobre elementos de ciência. Entende? Era necessário naquela época para não perder. Você tem um certo controle e beleza, parte da igreja, sim, avançou muito. Só que a gente não pode esquecer que a própria igreja tacou fogo em muita gente em nome de descobertas científicas. Só quem era católico. Vai lá em Roma, não, os próprios padres. Você pega lá em Roma, vai lá, visita a Praça das Flores, onde está Giordano Bruno, exatamente onde ele foi queimado. Porque ele afirmou em algum momento que, desculpa, meu amigo, não é a Terra estar no centro do cosmos, esse negócio de tudo girando em torno da Terra, as observações dizem de forma diferente. Mas é porque ele era católico, então, né? Ele era processo cristão. inquisitorial. Tá. Você não seria colocado na fogueira. Totalmente seria. Lógico que não. Eu não estaria aqui Você não é, já há você muitos não é, anos. Você não é católico. Você não é católico. Você acha que a igreja perseguia quem era católico? Somente quem era católico. Claro que Somente. não, gente. Claro que não. E ainda matou um monte de gente. Mandava Matou gente cartinha de várias religiões. Mandava cartinha uma semana antes, dava chance de se defender. Dava chance de se defender. E não era a igreja que executava. Não era a igreja que executava. E cedia um advogado Não, que ainda é de lá que começa esse conceito de depende da direito. Inquisição. Alguém põe uma água aqui, por favor, pra mandar no Inquisição que Rodrigo. você tá Não. falando. Obrigado, Porque Pedro. é o seguinte, a gente teve... Gente, só católico. Não, Chat senhor. GPT aí depois, vamos... Peraí. A gente teve... Aí o Denis deve ter estudado isso muito mais que eu. A gente teve a Inquisição Medieval, que começa no século XII, certo? Depois a gente teve a Inquisição Espanhola. Aí começa no século XIV, XV. A uma Inquisição extensão, né? Portuguesa, Uma extensão. que começa também junto. E depois, por último, a Inquisição Romana, que vai até o século XIX. Começa mais ou menos junto e vai até o século XIX. Então são 700 anos de Inquisição. Meu amigo, e o ordalho, que era o modelo de julgamento, era uma coisa... Não, mas uma coisa a gente tem que falar horrorosa. também, que em 700 anos de... Ordalho. Em 700 anos de Inquisição... Aguinha. por favor. Em 700 anos de Inquisição, porque o pessoal, que a Inquisição matou meio mundo. Em 700 anos de Podia ter Inquisição... matado mais. Não, pelo amor de Deus, não. Matou quase... O Léo que Não, falou não. isso. Eu não falei isso, não. Eu sou É totalmente o Léo. contra. Matou Você quer gente, sair matava preso gente mesmo, até hein? por bruxaria. Matava gente pra caramba. Só que em 700 anos de Inquisição, os caras mataram menos do que tem de assassinatos em um ano no Brasil. Ah, é. Então você precisa de sim, 700 claro, anos sim, de Inquisição. claro. Pra isso se a gente pegar os números que consideram mais mortos. Sim. Porque se pegar os números que consideram menos, tá? São 700 anos de Inquisição pra 6 meses de assassinato no Brasil. Mas o sistema judiciário que a igreja montou na Idade Média era um negócio muito triste, cara.
Era muito triste. Como você falou aí, o ordalho, na ordalho. verdade, era o seguinte. Você já ouviu falar daquela expressão da boca do sapo, né? Você tá na boca do sapo. Sim, amarra Então, lá. qualquer pessoa podia fazer uma acusação contra qualquer pessoa na cidade. Isso. Então você colocava lá, numa parte da cidade, existia você depositava ali e Uma falava assim, urna ali e tal. o Tchorró tá fazendo bruxaria no quintal da casa dele. Você colocava lá. Então, é uma acusação. Hoje, com o direito moderno, quer dizer, se eu faço uma acusação, eu tenho o ônus da prova. Eu preciso provar que você faz aquilo. Não, o ônus da prova cairia Sobre a pessoa acusada. sobre a pessoa acusada. Isso. E era muito interessante. Então, assim, por exemplo, tem uns livros maravilhosos sobre isso. Tristemente Mesmo se eu fosse maravilhosos. muçulmano. Não interessa. Judeu, Isso, cara, judeu. você seria imediatamente Ateu, caçado. ateu. Caçado. Ateu aí que você tava ferrado Ah, mesmo. Se fosse ateu, aí já era. Por quê? Porque é um sistema que envolvia religião e política. Você tem pouquíssimas cidades no mundo durante a Idade Média que aceitavam uma convivência razoável. Por exemplo, quem vai à Espanha, do ladinho de Madrid tem uma cidade chamada Toledo. As 3 grandes religiões monoteístas conviviam ali em paz. Os grandes intelectuais se reuniam ali. Então você vê, a cidade ela tem 3 grandes estéticas. É uma experiência extraordinária. Porque isso não existia praticamente no mundo. Era um espaço de segurança de intelectuais para pensar livremente, conversando. Sim. O católico com o muçulmano, com o judeu. Era a Grécia Antiga ali. Era um espaço de... Então, é lindo ir. Maomé, a princípio, ele aceitava os judeus. Os judeus. Cara, os árabes É que eles foram eram rejeitados. extraordinários. Eles foram rejeitados pelos judeus. Extraordinários. E aí o bicho pegou, né? Você sabe que os filósofos como Avicennas e Averroes, eles anteciparam algumas reflexões ou se equipararam em termos de qualidade a reflexões filosóficas inspiradas nos gregos, como São Tomás de Aquino. É que quando eles levaram isso para o Islã, a aristocracia islâmica Sim, da sim. época disse o seguinte: não, nós não queremos esse flerte com elementos de racionalidade grega, a gente quer uma fé pura, radical. E aí você pode ver os destinos que cada braço de religião teve, né? Uma loucura isso daí. Quer dizer, o mundo mais radical, islâmico, e o mundo um pouco mais, depois, tardiamente, um pouco mais permeado por alguns elementos de racionalidade. Eu não gosto de falar muito assim da igreja, assim. Não, porque você teve seus problemas no passado, mas isso daí é uma questão Mas eu terapêutica. gostaria muito de aprender a ser cético igual você. Tem ferramentas que eu posso Isso usar é treino, nego. A gente fica bom no que treina, Então, não é tem isso? formas de treinar, assim, igual